Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo e eu estou aqui hoje com o Alcatel Pixie 4 6 polegadas. Ele é realmente um gigante, lançado aí alguns meses atrás, e a Alcatel trouxe aí para o mercado brasileiro como uma opção de aparelho de baixo custo, mas para quem prefere aí um aparelho com uma tela enorme, como já foi dito, uma tela de 6 polegadas. Ele é um aparelho que foi lançado lá fora exatamente com o mesmo nome no Brasil, porém a versão brasileira é ainda bem inferior. Bem não, mas é inferior. A versão lá fora tem um processador melhor e a tela também tem uma resolução melhor. Só falando um pouco aqui do hardware dele então, para nós começarmos, ele tem aí, como já foi dito, uma tela de 6 polegadas. A resolução dela não chega nem a ser a Full HD, é uma resolução de 540 por 960 pixels. Ele tem o processador MediaTek, um MT8321, ainda é um processador 32 bits, um quad-core de 1.3 GHz. E a GPU dele é uma Mali 400. Então é um aparelho que podemos dizer que é um aparelho aí bem antigo assim em termos de hardware. A câmera principal dele é de 13 megapixels e a frontal é de 8 megapixels. Então para quem aí procura hardware de ponta, não é o caso do Pixie 6. Mas isso nem tudo nele é ruim, claro. Como é um aparelho bem barato, você consegue comprar ele na faixa de 550 entre 600 reais. É uma boa opção para quem faz o básico, talvez acessar a internet, usar redes sociais, mas principalmente para quem quer aí ter um smartphone com uma tela enorme, mas não quer ter que carregar um tablet. Apenas para vocês terem ideia, vou comparar aqui então como é o tamanho dele. Então aqui eu tenho um tablet de 7 polegadas e aqui o Pixels 4 6, que é uma tela de 6 polegadas. É bastante diferente, claro, uma polegada aqui faz muita diferença, mas quando você olha comparando ele com o smartphone, vamos pegar aqui um tamanho comum utilizado hoje, que é uma tela de 5.2 polegadas. Então você tem aqui uma grande diferença, uma diferença bem maior aí entre esses smartphones. Então para quem quer uma tela grande, ele é aí de bom tamanho. Lembrando que o processador dele é um processador relativamente fraco e ele também só roda com 1 GB de memória RAM. Mas o que eu percebi, ele como está com o Android, vamos colocar aqui para vocês terem uma ideia, ele roda o Android 5.1, André, mas ele está defasado. Talvez com uma atualização ele ficaria um pouco mais pesado de rodar os aplicativos e todas as funções dele. O que eu percebo, por ter um Android praticamente puro, que a Alcatel faz desde a época das versões anteriores de seus aparelhos, ele é um aparelho que eu achei até bem leve, conseguiu até rodar bem os aplicativos de forma rápida. No AnTuTu ele também tem uma pontuação aí de 23 mil, vamos dizer que é relativa aí ao Moto G2, quase um Moto G2 de 1 GB é mais ou menos o poder de processamento dele. Mas no uso diário eu percebi que ele é bem rápido. Você mesmo com aplicativos abertos, vou colocar aqui bastante aplicativos abertos, para vocês terem uma ideia de que ele não tem muito problemas para ficar lento e etc. Então coloquei todos os aplicativos aqui, então você está aqui na multitarefa dele. E eu vou, por exemplo, aqui ir na internet e ele me parece que não está travando, ele consegue aí continuar com as suas continuar rodando sem muito travamento, sem muita lentidão. Lembrando que ele é um aparelho de 500 reais, de 500 a 600 reais, então não dá para exigir muito dele. Para o padrão que tem aí, para o público-alvo, que seria pessoas que estão se iniciando no mercado, ou querem um aparelho bem básico, é um aparelho até que legal. Continuo aqui com vários aplicativos e vou colocar aqui um joguinho até que pesado, que é o Asphalt 8. Vamos ver aí como é que ele se sai. Lembrando que já tem aí 8 aplicativos rodando em segundo plano. Para um aparelho top de linha não é muita coisa, mas para ele, vamos ver como é que ele se sai.
Obviamente, ele perde um pouco de detalhes gráficos aqui, mas se você percebe que eu consigo aqui jogar sem muita dificuldade. Não está travando em nenhum momento. Então, eu acho que a Alcatel aqui nesse caso, embora seja 1 GB de RAM, ela fez um bom trabalho. Um detalhe que vocês podem notar aqui é que a tela não tem um bom ângulo de visão. Quando você inclina ela, ela perde um pouco de visualização. Mas estamos analisando aqui a questão do jogo. Então, ele rodou muito bem aí o Asphalt 8. Obviamente é dentro de suas limitações, mas ele conseguiu. Um pouco do design dele, é interessante falar, ele é um aparelho, não é muito pesado, obviamente, um aparelho inteirinho de policarbonato, que lembra até alguns aparelhos da linha Lumia, da Microsoft, anteriormente da Nokia. Ele é totalmente de policarbonato, aqui você tem a câmera dele de 13 megapixels, com apenas um LED de flash de uma cor. E você tem aqui na parte de trás o alto-falante dele. O velho problema de ter alto-falante atrás é que você encostar ele na mesa, você vai aí abafar o som. Na parte da frente temos 3 botões virtuais, não são retroiluminados, mas como eles são branquinhos, sempre ficam aí. E você tem ainda a câmera frontal dele e uma coisa interessante, é uma câmera frontal que tem aí um LED, um aparelho de um flash, um aparelho de R$599, eu acho bem legal. Vamos ver aqui um pouco da câmera dele. Em questão de opções, você tem aqui o modo automático, HDR, tem bastante funções aqui interessantes para um aparelho, de entrada. A câmera é até que relativamente rápida, não é tão rápida como outros tops de linha, mas ela consegue tirar aí boas fotos. A câmera frontal, conforme já foi dito, é uma câmera de 8 megapixels e ela tem aí uma abertura legal que você, se tivesse mais pessoas aqui, caberiam aqui facilmente nas laterais. E conta com flash, só para vocês notarem. É bem fraquinho, né? Mas melhor do que não ter. Com certeza nem poucos aparelhos possuem, né? Nesse preço acho que nenhum tem flash na parte frontal. Para quem gosta aí de medidas, ele tem de altura 165 mm, de largura 83,8. Interessante que ele é bem fino, ele tem apenas 8,3 mm. Ele é dual SIM, você entra aí com os 2 cartões de memórias aqui nessa lateral. E aqui você entra com o cartão microSD. Lembrando que ele vem com 16 GB de memória interna e vem gratuitamente aí no pacote um cartão microSD de 8 GB. Por isso que a Alcatel vende ele com 24 GB de memória interna, mas entre parênteses ele faz a soma da memória interna com o cartão. Por quê? Porque embora ele rode o Android 5.1, a Alcatel já liberou nele que você consegue mesclar as duas memórias e utilizar como se fosse uma só. Isso só é nativamente feito a partir do 6.0, mas a Alcatel já colocou no software dela essa opção. Então por isso que ela vende com essa memória aí. Então se você comprar e ver essa discrepância aí, vamos colocar aqui, ó, só para vocês notarem como que fica do que eu estou falando. Você tem aqui então 16 de memória interna mais um cartão de 8 GB. Então você pode somar essas duas opções aí nas configurações dele para tornar-se uma memória só. Então é um aparelho bem legal, pessoal. Se você procura aí um aparelho, talvez um aparelho para ser backup seu, ou uma boa opção que eu acho para ele, para quem lê muito e tem medo de ser roubado, é uma excelente opção. Você pode andar com ele no metrô, se o ladrão quiser levar, leva, mas você tem um bom aparelho para leitura aí. Mas não quer dizer que ele é ruim, conforme eu já disse. É um aparelho que tem um hardware aí que vai aguentar você acessar seu WhatsApp, seu Facebook, se for através de navegador, e você não vai passar muita dor de cabeça com ele. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados, assinem. Não esqueçam, sempre repito aqui, não esqueçam de assinar o nosso canal. Assinando, você recebe um aviso lá no seu e-mail que você cadastrou, avisando que tem vídeos novos aqui. E não esqueça de dar um like aqui embaixo
e ajude aí a promover o nosso canal para crescer ainda mais do que ele é. Então é isso aí e até o próximo vídeo.